Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. E olha só, o nosso convidado de hoje, ele é sócio da XP Inc. e Sales Offshore. Ele é Head de Sales Offshore lá na XP Inc. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Fala Henrique, tudo bem? Eu só agradecer o convite, agradecer também a quem está nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui e falar sobre offshore, sobre carreira e um pouquinho de mercado. Legal, Vinícius Garofalo vai estar junto aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a trajetória dele no mercado financeiro. Tem uma bagagem fantástica, mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Claro, com certeza, um prazer. Bom, eu comecei no mercado financeiro, talvez como alguns de vocês, de uma forma não tão muito programada. Eu sou engenheiro de petróleo de formação, trabalhei com engenharia de petróleo, trabalhei 2 anos como consultor de perfuração numa empresa americana. E aí lá em 2014 eu ficava sediado na Petrobras, teve a crise, enfim, teve uma série de crises, né? Na Petrobras, no mundo, o preço do petróleo foi lá para baixo e basicamente o que aconteceu foi uma crise global que acabou o emprego em todo lugar e eu fiquei sem emprego, fui mandado embora e aí foi talvez um dos únicos momentos da minha vida assim que eu não sabia qual que era o próximo passo. E basicamente eu, nessa época, é engraçado até, né, porque praticamente toda a minha família é do mercado financeiro, eu achei que eu fosse escapar, mas não deu. Então eu tomei uma decisão, na verdade, de ficar em casa, aprendendo bolsa, e o melhor professor de todos estava do meu lado, que era meu avô. Meu avô tinha 90 anos na época, é a pessoa mais inteligente que eu conheço até hoje. E o trabalho dele estava aposentado, né, lógico, mas ele acordava, 7 da manhã, pegava o jornalzinho dele, não lembro exatamente qual que era, mas lia tudo de mercado, abria o pregão, ficava operando a opção o dia inteiro. Aí eu aprendi, fiquei 6 meses com ele, só aprendendo. Coloquei meu dinheiro inteiro lá para operar a opção também. A gente fazia basicamente travas, né, financiamento coberto. Então foi um ano excelente para a Bolsa naquela época. Dava para tirar ali uns 30%, 40% ao ano. E, enfim, foi meio que minha porta de entrada, minha escola, antes de eu, de fato, dar meu primeiro passo para o mercado financeiro, que foi na XP. Né? E aí, para entrar na XP, não foi assim algo programado também. Basicamente, eu fiquei sabendo, né, hoje, minha atual esposa, ela morava aqui em São Paulo, já eu morava em Santos na época, ela me falou de um evento do Jorge Paulo Lemann que ia ter, e aí tinha um processo seletivo para poder ir para o evento. Então tinha que fazer um videozinho lá, falar um pouco da sua trajetória. Enfim, já tinha tirado o CPA 20, né? E fui no evento e conheci a XP e foi ali basicamente a minha porta de entrada. Legal, bacana. Teve aquela pressãozinha de você indo para um outro caminho e a família toda ser do mercado financeiro? Teve aquela, não, você tem que vir para banco, você tem que ir para o mercado financeiro? Ou não, era mais tranquilo? Ou tinha esse viésinho do pessoal querer te puxar? Como que era essa questão? Na verdade não tinha um viés de quererem me puxar, mas tinha um viés de falar que eu tinha feito a escolha errada. Engenharia de petróleo não, é uma coisa muito nichada, é só isso. O mercado financeiro é muito mais amplo. E aí não deu outra, né? Deu a crise, eu perdi meu emprego e... Pô, mas engenharia de petróleo é muito específico. Como que você chegou nesse nicho? Formação primária aí foi engenharia ou foi algo nesse sentido? Na verdade, estava lá em 2006, estava fazendo cursinho, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. E aí explodiu o pré-sal. Várias descobertas no pré-sal, só se falava nisso naquela época, só se falava em Petrobras. Aí meu pai morava em Santos, ele me convidou para ir morar, eu morava em Curitiba na época. Eu tomei a decisão de, poxa, eu acho que é isso que eu quero fazer, é uma coisa diferente, poxa, vou lá, vou trabalhar embarcado, trabalhar em alto mar. Talvez a narrativa que foi criado na época
mostrava muito que ia ser o futuro e quem tivesse preparado ia conseguir navegar muito bem. E para mim era uma decisão muito clara. Na época eu não tive muitas dúvidas com relação a isso. E aí eu fui. Legal. Não, acho que, pô, tem uma baita experiência e acho que petróleo, acho que essa sua expertise acho que te ajudou muito no mercado financeiro, de você ter essa visão. Hoje, por exemplo, quando a gente traz para quem tem grandes fortunas ou até para negociações talvez com empresários ali, donos de empresas, tem muito essa questão de o pessoal olha muito quero investir, mas a Petrobras sempre é a queridinha da galera para querer comprar. Então acho que isso te ajudou de alguma forma para você conseguir performar no mercado financeiro também, essa sua bagagem? Olha, assim, de uma forma geral, né, o bom profissional, ele é um profissional que ele não tem um olhar muito, assim, nichado. O bom profissional é o profissional que ele sabe falar de diversas coisas, né? E hoje em dia, com um mundo extremamente dinâmico, se você não for esse profissional, você vai ficar para trás. E uma coisa extremamente básica que eu já sabia que no mercado do petróleo eu ia precisar, ou para entrar no mercado financeiro eu ia precisar, era aprender inglês. Então eu na época eu juntei um dinheirinho, eu fazia uns bicos aqui, acolá, juntei um dinheirinho, consegui encontrar uma empresa. Tem umas empresas que te levam para os Estados Unidos com emprego garantido já, né? Eu encontrei uma dessas empresas, consegui um emprego lá. O emprego não era dos mais pomposos, né? Eu era faxineiro de shopping, mas foi assim uma baita escola de humildade, de muita sabedoria com as pessoas que eu conheci lá. Fiquei 4 meses limpando banheiro, limpando academia. A cidade que eu morava era uma cidade muito fria, né? Era Harrisburg, capital da Pensilvânia. E era muito frio, nevava muito, era basicamente de -10 a -20, assim. E aí uma das minhas funções era, o empreendimento que me contratou, ele era dono da quadra inteira, né? Então, lá nos Estados Unidos, se, por exemplo, alguém escorrega por causa de neve na frente da sua propriedade, pode ser processado. Então, para as pessoas não escorregarem, eu saía com um carrinho, naquele carrinho de mão, sabe? Com 2 sacões de 30 quilos de sal, que o sal ele não deixa congelar. Quando chove, congela. Com sal, ele acaba não deixando congelar. E aí ia eu e mais uma pessoa lá que me ajudava a carregar, e a gente ia salgando a quadra inteira com as mãos congelando lá, mas enfim, eu olho para trás assim e sinto falta pela experiência que foi, por tudo aquilo que me trouxe. E aí aquilo eu levo para mim hoje, o inglês eu levo para mim hoje, o que eu aprendi lá no meu emprego de consultora de perfuração eu trago para mim hoje também. Já trabalhei também no mercado financeiro brasileiro, vendi muita tese de petróleo, isso me ajudou demais a ser foi um baita diferencial no final, né? Dava para você saber das minúcias ali para conseguir conquistar realmente o cliente. Legal. Você citou um ponto que eu acho que é uma boa pergunta e é interessante entrar nesse debate. Até que ponto é ideal, é legal a pessoa ela ser especialista num determinado assunto e onde que entra essa linha tênue de você ser um profissional mais generalista? Por quê? Vamos tentar ser teoricamente. Se eu me especializar, vamos pegar, sei lá, mercado de ações, por exemplo. Quanto mais tempo eu passar falando disso, eu vou ficar mais expert, vou entender mais talvez sobre as melhores ações, piores ações, vou acertar a entrada, saída de mercado, talvez vou entender um pouco mais sobre indicadores para compra, valuation, toda essa parte. Só que eu vou acabar ficando cego para outras oportunidades. E aí talvez, se eu precisar atender um cliente sobre fundos imobiliários, talvez eu vou comer bola. Se eu precisar falar de uma renda fixa, talvez eu não vou conseguir conduzir uma conversa mais técnica. Só que talvez eu vou ser o referência em ações. E aí, por isso que eu falei, acho que isso é um bom tema de debate. Na sua percepção, para quem quer trabalhar no mercado financeiro, como que você vê, por exemplo, é ideal até um cargo X, um nível X,
você tem que focar em se especializar, porque aí você precisa devorar aquele assunto. E na minha visão, a partir de um ponto X, aí é ideal o profissional ele começar a olhar para outras vertentes também, não só focar na caixinha dele, porque é uma dúvida que eu vejo que às vezes a pessoa tem ali de, mas se eu parar de focar nisso, eu vou dispersar. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que não tem uma resposta certa, porque no final depende de algumas coisas, né? O que a pessoa quer, o que a pessoa busca, mas uma coisa é certa. Vamos imaginar que ela queira entrar no mercado financeiro. Ela tem que ter um conhecimento mínimo de várias coisas. Por exemplo, mercado internacional. Hoje em dia está cada vez mais em foco. Tem várias pessoas me mandando currículo. Às vezes, na XP, a gente abre até processo seletivo para ir lá para fora. Chove currículo. Qual que é o ponto? Se você já sabe que você quer ir lá para fora, tu tem que saber que todo mundo está querendo fazer isso. Como que você vai se diferenciar? Tu sabe falar sobre economia. Legal, esse é o básico, você já deveria saber falar disso. Meu comercial é muito bom, você quer ser assessor, esse é o básico. Então, isso aí não é um diferencial. Inglês não é um diferencial. O que é um diferencial, então? Bom, primeiro, networking é sempre um grande diferencial. O SAI é um certificado base do mercado financeiro. Para tirar qualquer outro certificado, você vai precisar ter o SAI. Se você já sabe que você quer ir para o mercado financeiro internacional, você tem que, no mínimo, tirar isso para começar a ser um diferencial. E também, no final, lidar com cursos e palestras no mercado financeiro vai embasar essa pessoa para conseguir falar de uma amplitude muito maior sobre mercado. Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é uma pergunta que, para mim, ela conversa muito com o que eu sempre busquei para mim como profissional. Tá? Por quê? Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz engenharia de petróleo na faculdade, o mercado já estava começando a dar uma azedada, a galera estava se formando, ninguém estava conseguindo emprego. Eu não era o melhor da turma, longe disso, mas eu sabia no que eu poderia ser melhor. Então comecei a me destacar muito em dar palestras. Na parte comercial, fiz curso, li livro, fiz uma porrada de coisa. E eu não era o especialista em perfuração, mas eu sabia um pouco de perfuração, eu sabia um pouco de várias outras coisas. E aí quando abriu o processo de estágio na cidade, tinham 3 estágios, eu fui uma das pessoas que conseguiu, porque talvez eu não fosse o melhor, mas eu era a pessoa que tinha mais apetite com certeza, mas mais conhecimento em diversas áreas que, no todo, isso acaba contando muito. E aí eu vou te dar um outro exemplo agora, que foi exatamente quando eu entrei na XP. Tá? Deixa eu só molhar a garganta aqui. Mas quando eu entrei na XP, e aí isso é uma coisa importante para todo profissional, tem que pensar no longo prazo. Quando eu decidi vir para a XP, eu tive que tomar uma decisão meio dura na época. Tinha acabado de começar a namorar, né? Ela gostava de sair para jantar e tudo mais. Eu ganhava meu dinheirinho ali, na época, uns 7, 8 mil reais. Isso em que época era? Isso era início de 2016, tá? Início de 2016. E aí, para vir para São Paulo, eu ia ganhar 3 mil reais bruto. Eu ia ter que parar de operar, porque eu não podia operar na época opções. Então, a minha renda ia para o Beleléu. E 3 mil reais bruto na época, morei em São Paulo, eu pagava para trabalhar. Então, eu peguei uma parte do meu pé de meia, literalmente para pagar para trabalhar. Então, eu me mudei, vim para cá, morei num quarto de uma casa lá, enfim. Um dos baita perrengue lá que eu passei. Mas, enfim, acaba sendo importante para a trajetória, né? E aí, quando eu estava nessa época, eu entrei na XP na área de cadastro. Tá? Na área de cadastro, eu não tinha muito... Apesar de eu falar muito de opções, entender de opções, no final o pessoal queria pessoas experientes. Eu tinha 26 anos na época, estava fazendo uma transição de carreira, eu estava indo para um lugar que a intensidade era muito maior da onde eu estava, então queriam me testar, me jogaram lá na área de cadastro e eu já sabia o que eu queria.
né? Enquanto eu ficava operando lá com meu avô, que eu comentei com você, eu ligava para o broker dele, boletar, e aí acabei gostando daquilo, pensei, quero ser operador de mesa. É isso que eu quero saber, é isso que eu quero fazer. Aí eu entrei na área de cadastro e tudo mais, só que qual que era o ponto? Naquela época, todo mundo queria ir para a mesa. É um pouco do que eu falei. Uhum. Se todo mundo queria ir para a mesa, o que eu tinha que fazer de diferente? Aí eu fazia umas loucuras na época que foi bom, lógico, né? E me trouxe até onde eu tô. E nunca na história alguém tinha ido direto do cadastro para a mesa de operações. E aí no final, isso é uma coisa importante para todo mundo, que você sempre tem que acreditar que é possível, que você vai conseguir encontrar um caminho. Eu tinha certeza que ia conseguir. Então o que eu começava a fazer? Primeira coisa, eu tenho que ser o melhor aqui dessa área. Cheguei lá, automatizei tudo, ninguém entendia de macro, eu também não. Resolvi aprender para me diferenciar, pedi ajuda para uns amigos, lá deu certo. Então, ponto 1, comecei a me destacar. Ponto 2, eu tenho que ser o melhor. Então eu vou entregar mais do que todo mundo aqui. Aí às vezes me pediam uma coisa para fazer até quarta-feira, era a segunda. Eu ficava a segunda até 4 da manhã fazendo, terça de manhã, tá aqui. E às vezes ia para a empresa 5 da manhã, 4 da manhã, e ouvindo um rock balboa lá para mim, né, para dar um gás. Ficava até 11 da noite e para mim a minha casa era a minha empresa naquela época. Eu falei para minha namorada na época, o negócio é o seguinte, a minha vida agora vai ser o trabalho, porque eu estou investindo nisso, estou vindo para São Paulo para ganhar menos, então eu vou dar a minha vida aqui para conseguir crescer rápido, e deu certo. Além disso tudo que eu falei para você, eu acho que talvez o principal aqui é networking, né? Não adianta você trabalhar para caramba, entregar resultado se você não tiver um networking bacana para te ajudar sempre a conseguir dar outros passos. Então, exatamente um ano depois que eu entrei dia 23 de maio de 2016, um ano depois eu entrei na mesa, fui direto da mesa para a mesa, do cadastro para a mesa, justamente porque, poxa, me destaquei, eu era o melhor, as pessoas me viam e elas sabiam que dava para confiar em mim. Tirei alguns outros certificados na época que foram importantes, fiz um MBA, então todo mundo viu onde eu estava colocando energia para conseguir crescer. E aí, enfim, fui para a mesa, operei por alguns anos, eu vi que eu era horroroso operando, era conta erro toda semana. E ainda se destacou. Ainda me destaquei, né? E assim, eu também não era tão horroroso assim, tá? Mas eu vi que aquilo lá talvez não fosse muito para mim, mas consegui ainda assim me destacar na mesa. E uma coisa que me ajudou muito a me destacar foi, no final tem um jargão que um professor da faculdade me ensinou e eu levo isso para a minha vida. Que o jargão é o seguinte, o sucesso se faz à noite. Isso me ajudou na época do cadastro, da mesa, enfim. Porque durante o dia todo mundo faz o que tem que fazer. Quer trabalhar, quer bater meta, e é isso. O momento para você se diferenciar é justamente depois que todo mundo acabou de trabalhar, né? E é justamente ali onde você vai gerar o seu alfa. Você vai gerar um compound que no final, em algum momento, vai gerar um alfa, seja de progressão na carreira, seja da parte financeira, mas no final, o tempo que você tem para se diferenciar vai ser à noite, não é agradável, ninguém gosta, mas é o horário que tem, né? Então, quando eu estava na mesa, o pessoal falava para fazer umas coisas que ninguém gostava e eu pegava tudo. E aí teve um trabalho, que era um trabalho bem simples, que ninguém queria fazer, mas eu resolvi fazer, que era gravar uns vídeos de operações de bolsa para a gente colocar no YouTube. Inclusive, se você entrar no site da XP hoje, deve ter um monte de vídeo meu lá, falando de termo caixa, enfim. E aí, entreguei rápido, a turma gostou e com isso me deu visibilidade para eu ir para uma outra área que foi um crescimento na carreira assim, enorme, né? E aí no final eu
sempre, novamente, buscava ser o melhor. Apesar de eu não ter muito skill do operador, eu tentava entender e melhorar em outras frentes, né? E aí eu levo 2 jargões para a minha vida, tá? Um acaba conversando com o outro, mas o primeiro eu já falei e o segundo é: o segredo do sucesso é estar preparado para o sucesso. Por quê? Vou imaginar que você aí que está nos ouvindo agora está querendo entender um pouco mais sobre o mercado offshore. Aí um Henricão aqui posta uma vaga, você gosta, se candidata, só que aí você não tem um SAI, não tem um inglês fluente, não tem um diferencial, então tu não está preparado para o sucesso. Então tu já tem que saber e acreditar que aquilo lá vai chegar, e aí a gente conversa com o primeiro jargão que eu falei para você: o sucesso se faz à noite. Então, para você estar preparado para o sucesso, tu tem que trabalhar e fazer coisas diferentes do que as outras pessoas fazem em momentos que ninguém quer fazer, que é de noite, é final de semana. É isso. É um sábado, um domingo, um feriado. Você foi contando, eu fui memorizando aqui alguns pontos. Acho que esse trecho que você trouxe tem muito insight aí que dá pra galera tirar. E eu fui pegando alguns pontos. 2 você já matou aqui, que eu ia te perguntar. Eu ia entrar um pouco... Quando a gente... Por exemplo, eu converso com um aluno aqui, trabalha em banco, está no mercado financeiro, e aí ele fala que ele está se esforçando, que ele está se dedicando. Aí, para ver se ele está se dedicando mesmo, a gente costuma fazer algumas perguntas. Aí a gente vê que na cabeça dele ele está se esforçando, mas quando a gente olha o macro, ele não está se esforçando a mais. Ele está fazendo o básico feijão com arroz, e não é fazendo o básico feijão com arroz que você vai ser promovido para um cargo melhor. Isso é o mínimo que a gente tem que entregar, porque a gente está ali como um prestador de serviço para a instituição, independente de qual for, a gente está sendo remunerado para fazer um trabalho. Então a gente tem que entregar porque a gente foi contratado. E aí eu gosto de trazer muito isso quando eu converso com os alunos. Tá, o que você está fazendo a mais? O que você está entregando? Qual que é o problema que você está resolvendo que não faz parte da sua caixinha, que é a obrigação sua? E aí eu ia perguntar para você essa questão: que dica, o que você faria, ou fazia, ou faz até hoje, para ver, cara, aqui eu tô vendo que a turma tá indo para esse caminho, se eu vou seguir esse outro, porque eu acredito que tem muita oportunidade. E isso é curioso, eu até conversei com uma pessoa daqui da escola, que trabalha com a gente, e ele abriu uma oportunidade para ele ir para uma outra área, e aí a gente conversou algo nesse sentido, só que para um cenário aqui interno da escola. E ele tava muito, eu vou para vaga A ou vou para vaga B? E aí a gente acabou entrando nesse assunto de oportunidade. Olha, aqui tá todo mundo indo e já tem um volume e uma massa indo. Aqui talvez você vai penar um pouquinho mais, você vai ter que correr atrás de mais informações, mais insumo. Talvez você vai ter que se dedicar um pouco mais no curto prazo para você ver a recompensa lá na frente. E aí a gente foi ver esse ponto de oportunidade. Você matou essas 2 perguntas, trazendo essas 2 questões. Mas tem um outro ponto na sua história que é bem legal. Você falou que você veio para São Paulo disposto a ganhar menos. Era uma renda que, se você fosse pôr ali, na ponta do lápis, você estava se pagando para poder conseguir morar aqui. Eu converso com algumas pessoas que elas já querem dar esse passo para o mercado financeiro ou dar um passo para um cargo maior, só que ela já quer vir ganhando um mundaréu de dinheiro e não tem experiência, não está qualificada, e ela não quer dar esse passo de: tô disposto a sair da minha zona de conforto, sei que eu vou penar um pouco mais de início, sei que a remuneração é um pouco abaixo do que eu acredito que seria o ideal, mas eu sei que vai ter oportunidade e eu vou fazer acontecer. Como que você se preparou? Porque, não é fácil, você, tem uma vida com uma rotina, você já estava ganhando um dinheiro legal, e aí, de um dia para o outro, entre aspas, aí você pode trazer um pouco melhor como foi essa preparação, você decidiu que, vou com a renda menor mesmo, lá eu me viro, tenho mesmo com a namorada aqui, lá eu dou um jeito, e tem essa questão da família também, né? Você tá junto com uma pessoa e ela entender isso: olha, eu tô indo para lá, os primeiros meses talvez vai ser um pouco mais difícil, mas confia em mim que eu tô fazendo isso porque lá na frente a gente vai ter uma condição bem melhor. Como que foi toda essa sua preparação e como foi essa questão familiar de você conversar com hoje a sua esposa e trabalhar tudo isso, porque eu sei que isso pesa muito? Olha, é engraçado falar disso porque foi difícil mesmo. O lugar que eu morava, a minha esposa, ela não queria me visitar. Ela foi uma vez, ela falou: não volto mais.
Então complicava, né? Agora é o seguinte, assim, primeira coisa que eu quero só falar aqui, porque me incomoda muito e no final vai limitar as pessoas a conseguir coisas boas no mercado financeiro. A palavra job description, isso não existe, né? Eu não vou fazer porque não está no meu job description. Amigão, mercado financeiro, teu job description é o básico. Para você conseguir se diferenciar, tem que fazer muito mais do que estão esperando de você. É isso, tá? Então, dado esse ponto, agora vamos para outra pergunta. Eu tive muita certeza de que era o mercado financeiro pelo seguinte motivo. Mercado cai, dá para ganhar dinheiro. Mercado sobe, dá para ganhar dinheiro. Mercado financeiro, eu posso te dizer assim que ele nunca está em crise. E nunca vai entrar numa crise que nem entrou o mercado de petróleo. Ou que de repente pode entrar, um mercado de energia elétrica. Sempre vai precisar, mas tudo pode acontecer. São coisas nichadas. Mercado financeiro não. Ele tem uma amplitude muito grande. Sempre vai ter oportunidade para gente boa. É só ter convicção, não ficar fazendo o básico e não querendo gerar alfa. Tem que gerar alfa. Já tirou o certificado X? Já. Já tirou o Y? Já. Tem sempre que ficar tirando ou fazendo pós ou aprendendo coisas novas. E com isso, tu com certeza vai conseguir um cargo bom no mercado financeiro. Talvez não seja no início, pode ser depois. Só que no final, Henricão, cara, vou te falar uma coisa. Tem que tomar risco. Tem que tomar risco. Eu já tomei risco em vários momentos da minha vida. Quando eu vim para a XP, foi um desses momentos e deu muito certo. Mas também tiveram momentos que deram muito errado, né? A gente já vai chegar lá, mas faz parte, né? Faz parte. Às vezes a gente monta um plano, a gente pensa, não tem o que dar errado, mas dá errado. Faz parte. O importante é tu continuar buscando o objetivo final. Você já teve que se alavancar em algum momento financeiramente para investir em estudo ou em alguma capacitação que você falou, cara, tô zero grana agora, ou tô bem apertado, mas eu preciso desse conhecimento para eu trazer bagagem para cá para poder performar. Você citou que, por exemplo, quando você estava ali na parte de operações, ali na mesa, teve alguns momentos que você também não sabia, mas você foi buscar o conteúdo. Você chegou a passar por algo parecido nesse sentido? Até meus 27 anos de idade eu não tinha um puto real na conta. Por quê? Primeiro que é engraçado, né? Porque eu sou muito sovina. A minha esposa briga comigo. Mas eu nunca gostei de gastar dinheiro. Só que eu já sabia para que eu precisava meu dinheiro. Então eu sempre usava meu dinheiro para pagar curso, para pagar meu intercâmbio no exterior, fiz recentemente um curso de leadership da Wharton, para fazer pós, para pagar a certificação. Então eu sempre utilizava meu dinheiro para gerar alfa. Então pode ser que eu tivesse menos dinheiro, mas eu estava investindo em mim, eu estava deixando o meu nome mais pesado, com mais credibilidade, mais atraente, e aquilo ali iria se refletir em dinheiro em dado momento. Então eu não cheguei a me alavancar, mas eu já gastei todo o meu dinheiro que eu tinha para fazer as coisas que eu sabia que eu ia precisar fazer. Então deixava de ir para a balada com os amigos de vez em quando, deixava de viajar. Aí, meus 27 anos de idade que eu comecei a guardar alguma coisinha ali, e, enfim, e por aí foi. Eu ainda adoto essa premissa, ainda tem que fazer isso, sempre tem que fazer isso, não dá para se acomodar. A partir do momento que você se acomoda, o mundo te pega, né? Principalmente o mercado financeiro de São Paulo, que é coisa extremamente competitiva. Então, tu não pode ficar parado, sempre tem que estar em movimento. Legal. Para você que está ouvindo a gente aí, e fala, não, eu vou me apertar e tem dó de tirar o dinheiro do bolso, tirar ali para investir em educação, eu sei que pro Réveillon, final de ano, você vai estar festejando e vai estar gastando todo o seu dinheiro para contar com o iPhone novo, iPhone em dia e tirar foto pro Instagram. Eu sei que você não tem dó, mas na hora de investir em educação, a galera às vezes fala,
Ah, não, mas eu vou me apertar que não sei o quê. Aí a gente acompanha a galera nas redes sociais, aí vê a pessoa indo pra praia, indo pra Jurerê, passar Réveillon agora 2025, indo viajar com dólar R$ 6. A gente acompanha vocês. 6,30. 6,30, a gente acompanha vocês. E tem uma coisa que, porra, eu fico... Eu não fico indignado porque eu sei que é difícil, né? Mas tem uma coisa que atrapalha muito o profissional de hoje, principalmente os mais jovens, que é a tela, né? Hoje em dia, poxa, tem o Netflix, tem o Instagram. Tu entra naquele feed do Instagram lá, você vai ficar 2, 3 horas e você vai... Quando você vê, passou 2, 3 horas. E tem uma infinidade de coisas que traz... Fico pensando aqui porque eu fico pensando muito em inglês, lendo muita coisa. Basicamente é instant gratification, né? É como se fosse uma gratificação instantânea. Tu olha aquilo, tu fica feliz. Teu corpo fica meio que viciado. Tem a dopamina no final. Se você cria dopamina todos os dias, todas as horas, quando você fica sem tela, quando você fica sem o seu Netflix, você vai começar a sentir falta e você vai voltar para aquilo. E aí o estudar, o gerar alfa, o sucesso se faz à noite, ele morre, né? Ele morre. Então isso mina muito o profissional de hoje. Legal, legal. Então vamos recapitulando aqui uns pedacinhos. Você começou lá na XP 2016? 16. Começou com um cargo mais júnior, se dispondo a mudar para cá, meio que começar do zero. E aí você foi desenvolvendo, foi crescendo, e aí você recebeu essa proposta para ir para uma outra área que aparentemente brilhou um pouquinho mais seus olhos, porque você não se via tanto ali na mesa de operações. E aí já era a parte de investimentos internacionais ou como que foi essa transição? Essa área ela me ajudou muito com investimentos internacionais. Foi assim a área que eu mais aprendi, mais me alavancou. Tive uma pessoa que me ajudou muito lá na XP, que é o Raoni Carramilo. E essa pessoa ela me ajudou a ter uma visão de business, de negócio diferenciada. E isso me levou a, basicamente, o que eu fazia, tá? Eu fui para uma área que a gente tinha as áreas de sales. As áreas de sales iam lá e vendiam, né? Mas dava para potencializar muito mais essa venda, de diversas formas. Hoje eu sou especialista em distribuição de produtos, independente do produto. Porque no final... Tu pode ter uma pessoa boa, tu pode ter um produto bom, dentro de um escritório bom, mas isso não garante sucesso. Então eu aprendi a receita para gerar o sucesso. E aí eu criei 300 mesas de produto, mas na verdade foram 300 de renda variável e produtos estruturados. Eu criei 300 nos escritórios da XP. Aquilo ali trouxe um resultado absurdo. Deu tanto resultado que a gente montou mesas de renda fixa, de fundos, de câmbio, de tudo que você imagina. E o resultado foi tão grande, que eu consegui virar sócio da XP por causa disso. Então, no final, eu tive um conhecimento assim de negócio, de como desenvolver o negócio, quais são os gaps para você gerar aquele negócio. E isso me levou à sociedade e me ajuda muito no que eu faço agora. Isso foi num tempo legal. 2016 você entrou na XP... Você ficou Quanto tempo que você ficou na parte de mesa de operações lá? De 2016 a... Eu fiquei 1 ano no cadastro. 1 ano no cadastro. 2 anos e meio na mesa. 2 anos e meio na mesa, 3. E aí eu fui para essa outra área. Para a parte de distribuição de produtos. Exato. Com 3 anos de XP, você ficou na parte de distribuição até virar sócio em quanto tempo? Quase 2 anos. Em 5 anos... Em 5 anos, ele conseguiu entrar na XP, num cargo inicial, e virar sócio da XP. Parabéns. É uma baita história, trajetória. Obrigado. E eu tenho certeza que ralou muito para conseguir. Mas, cara, eu tô assim, tipo... É muito legal você trazer isso para mostrar para a galera que é possível. A gente vê muitos alunos querendo uma oportunidade de entrar numa instituição, de crescer, de um dia chegar a virar sócio. Uma das coisas que eu gosto muito da XP é que é uma baita instituição, é uma baita casa, que é muito meritocrático.
é muito meritocracia, dá muita oportunidade para as pessoas virarem sócio e crescerem lá. E você acabou de mostrar que num tempo, 5 anos é um tempo muito curto para quem vai virar sócio. Só que, óbvio, você vai ter que trabalhar muito, entregar muito, mas é legal você trazer essa história para a galera, porque tem muitos alunos que acompanham a gente, que querem trabalhar na XP, e muitos alunos que querem entrar para um dia também virar sócio e ser um partner. Então é legal você trazer a sua visão para mostrar para as pessoas, olha, é factível, não é um sonho distante se você trabalhar, estudar, buscar conhecimento, não trabalhar só no horário normal seu, você vai ter que se dedicar muito a mais, você vai ter que estudar sábado, domingo e feriado. Então é legal você trazer essa trajetória. E aí você cuidou de toda a parte de distribuição. E aí como que foi essa sensação de receber o convite para virar sócio da XP? Como é que foi? Bom, primeiro, antes de mais nada, né, o grande segredo para eu ter conseguido trabalhar tanto, e aí é uma dica que eu dou para todo mundo aqui, tem que negociar com a esposa, Henricão. Senão não dá certo. Isso é importante. Não dá certo. Isso é importante. Como que foi para ela nessa trajetória? Ela era do mercado financeiro, que vocês conheceram lá no evento do Jorge Paulo Lema. Ela que te falou, mas como vocês conheceram? É isso. Cara, a gente se conheceu por acaso aqui em São Paulo mesmo. Ela trabalhava no mercado financeiro. Já era do mercado? Eu não, né? Mas a gente se conheceu por amigos em comum, né? E foi isso. Hoje em dia ela fica feliz, né? Lógico. Ela ainda sofre um pouquinho. Por exemplo, agora quando eu fui tirar o SAI, eu tirei o SAI basicamente estudando 8 dias. Durante a semana eu não conseguia, estava num ritmo muito alucinante de trabalho, então eu estudei sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Foram 8 dias de estudo. Então, basicamente, de segunda a segunda, a gente não tinha muito contato. Então, às vezes, eu dou essas sprints, são necessárias, né? Depois eu tirei o Series 7, aí foram 3 meses assim. Só final de semana eu acordava às 7 da manhã, 8h30 estava estudando e até 10 da noite, na loucura. E, enfim, aí foi isso. E aí eu esqueci a sua pergunta. Agora eu esqueci a minha pergunta. Deixa eu ver, você lembra, Gu? Se conheceram. É verdade, como que foi, como que vocês como vocês se conheceram e como que é pra ela estar do seu lado, porque a gente vê até aqui pela própria escola, a nossa rotina é muito parecida com a XP. A gente tá gravando esse episódio, agora é 8h50 da noite. A gente vai sair daqui umas 9 e pouco, você vai ver aqui, a gente sobe lá em cima, você vai ver. Então, hoje fica o time todo até meia-noite, porque semana que vem já é Natal, depois Ano Novo. Então, uma vez por mês, geralmente é no final do mês, a gente faz a gente chama o dia de guerra, que a gente fica até meia-noite aqui na escola, conversando com os alunos, fazendo mentoria, dando consultoria gratuita pra galera, dando direcionamento de carreira. Enquanto a gente está gravando aqui, tá todo o time às 8h50 da noite, aqui no andar de cima da escola, fazendo mentoria, conversando com o aluno, fazendo chamada de vídeo, tá mó barulheira, daqui a pouco eu toco umas buzinas. Então a gente tem uma cultura muito parecida com o que a XP faz também. E a gente sabe que é difícil. Inclusive, tem familiares do pessoal aqui da escola que estão aqui com eles acompanhando, porque sabe que é um dia típico, é um dia que eles vão ficar um pouco mais, entender? Então tem esposo que vem, aí fica aqui para acompanhar, para esperar, e a gente sente isso na pele, a gente tenta trazer isso também para conversar com a família. Olha, ele tá aqui, ele tá trabalhando, fica tranquilo, tal, calma, tem essas preocupações. Como que foi para ela, do lado dela, porque precisa ter uma paciência e tem muita questão de confiança e de apoio também, né? Que eu acho que isso é muito importante, ajuda bastante. Assim, ela acreditava muito em mim, né? Senão não estava comigo, mas ela fez muito parte da minha trajetória, do meu... Eu contei aqui a história, parece que ela é bonita, né? Mas ela foi difícil, tive muita gastrite aí no meio do caminho. Enfim, foi bem desafiador. Vou resumir aqui em uma única palavra, foi bem desafiador. E aí, quando eu tive o convite para virar sócio, é como se ela tivesse virado sócia junto comigo, porque ela participou de tudo aquilo, né? Então, ela tem também as coisas não tão boas, mas ela divide as conquistas comigo e no final, no todo, isso acaba sendo muito positivo. Legal, legal.
E você já esperava receber esse convite para ser sócio? Foi de surpresa? Como que foi essa... Quando recebeu a notícia ali, Vinícius, Cara, olha, a partir de hoje você é sócio na XP. Eu entrei na XP com a cabeça de sócio já. Eu já sabia que eu ia ser sócio. Eu tinha certeza. Eu só não sabia quando. Então, eu achei que eu fosse... Pelo menos eu estava trabalhando muito. Eu tinha expectativa de virar sócio 1 ano antes. Não deu. É extremamente competitivo o processo. E aí depois, quando eu virei sócio, é uma sensação assim... Não dá para mensurar. Né? Não tem como explicar. É um sentimento que só vivenciando ali você... Exato. Deve ser uma emoção fantástica, assim, de vivenciar. Não, pois é. Aí eu recebi a mensagem, eu estava jantando com a minha família, aí minha mãe já começou a chorar, meu padrasto começou a chorar, minha esposa, aí foi bacana. Depois contei para o meu avô, para o meu pai. Nossa, imagine o orgulho. Lá no começo, você já fazia as operações com ele, aí você vai para um outro caminho, petróleo, nada a ver, e aí eles, pô, por que ele não tá num banco agora essas horas? E aí, depois de toda essa jornada, você volta para eles e conta, olha, virei sócio da XP. Deve ter sido muito emocionante, assim, para eles receberem. Foi bem bacana, assim. Foi bem bacana. E se você... Aí eu não sei, pode ser que entre questões internas da XP, não sei se você pode falar ou entrar um pouco nesse assunto. Como que é esse processo da XP convidar vocês para serem sócios? O que vocês olham? Como que é esse processo? Tem que ter tempo de casa? Vocês olham por entrega de resultado? Como que é esse processo até onde você pode trazer assim para quem está ouvindo a gente? Posso trazer em alto e bom som. Quem você convidaria para ser seu sócio? Tem que ser uma pessoa, primeiro, extremamente confiável, trabalhadora, honesta, com cabeça de dono, que sempre vai entregar mais. É importante ter um bom case para você se vender. Qual foi o seu legado? Eu tive um legado na área de cadastro que eu automatizei a área. Na área de renda variável, confesso que eu não tive muito tempo para criar um legado, porque foi uma loucura naquela época. A gente estava começando o bull market. Acho que o meu legado ali foi ter sobrevivido, porque foi uma loucura. E aí depois eu criei um baita de um legado que ele perpetua até hoje, que foi desenvolver as mesas. E já tinham tentado fazer esse trabalho antes, mas tinha dado errado. E eu consegui encontrar o caminho para dar certo. E aquilo ali foi o meu legado. Eu causei um impacto bem grande naquela época e isso me ajudou a me levar para a sociedade. E aí, lógico, tem que ter as avaliações boas. Isso é uma coisa assim que conta muito. E é uma coisa assim que a gente sempre busca, lógico, um bom relacionamento com todo mundo e ser a referência da área da XP. Hoje meu grande objetivo é ser referência em offshore no Brasil. Né? Então, tem que almejar coisas grandes, porque todo mundo almeja lá. Se você não almejar, você vai ficar na meiuca. E aí vai ser difícil de você ser sócio. Legal, legal. Então, voltando na linha do tempo, aí você tocou toda a parte de distribuição, foi chamado ali para ser sócio na XP, pô, baita conquista. E aí, quais foram os seus passos ali? Como que você chegou nessa parte de tocar a parte de offshore? E como foi essa transição até chegar ali na parte de offshore? Agora eu vou resumir, porque as minhas histórias são longas. Aí dá pra gente marcar um outro podcast só para falar da parte de offshore. É isso. Mas assim, em resumo, trabalhei 2 anos nessa área. Aí eu sentia na época, o mercado estava mudando, eu senti que na época o meu legado ele tinha sido feito. E, enfim, eu não vou entrar em alguns detalhes aqui, mas eu recebi E aí no final, o legado ele perpetua, né? E aí isso acabou chegando aos olhos de muitas pessoas e tudo mais. Eu recebi um convite do Banco Modal na época para assumir 3 áreas lá, operações estruturadas, COI, renda variável, para fazer basicamente o que eu fazia na rede, né, no desenvolvimento de mesas, de escritórios e tudo mais, para fazer lá. Então, eu vou resumir bem aqui, tá? Mas em 1 ano, a gente tinha uma receita de X e 1 ano depois,
essa receita ela virou 5x, tá? Enfim, aí foi um ano bacana, montei um baita de um time, a gente conseguiu resultados espetaculares, mas o destino ele tinha algo preparado para mim que, na verdade, eu não... Até é engraçado, porque quando eu saí da XP, eu saí triste, fiquei triste uns 6 meses, eu tinha um sentimento de que a minha história não tinha acabado. E de fato não tinha, porque a XP comprou o Modal e eu voltei para a XP. E aí quando eu voltei para a XP, foi bem na época que a área offshore estava procurando uma pessoa que conseguisse desenvolver o business. E precisava ser uma pessoa que tivesse esse skill. Por quê? Porque para o assessor, se hoje é complicado, mas há 3 anos atrás, para o assessor falar da internacional, Nossa, era uma coisa extremamente difícil. Então, como que você ia fazer isso? E é por isso que eu comentei que o meu trabalho para desenvolver 300 mesas me ajudou a ter o know-how de como desenvolver a área internacional, que era uma coisa que, enfim, era bem difícil, bem desafiadora. E aí foi onde eu caí nessa área. legal, bacana. Hoje eu conversando com alguns alunos que têm interesse em se especializar na parte de carreira internacional e focar na parte de offshore, tem uma galera que já entendeu o game e já viu que se não se especializar em investimentos internacionais, se ela não entender de offshore, ela já vai ficar ultrapassada. Ou ela vai perder cliente para algum par dela, dessa pessoa, que Já trabalha do lado. Já está perdendo e nem sabe. E às vezes já está perdendo e não sabe, ou para algum outro concorrente, e aí a pessoa perde, consequentemente, a instituição também, porque a percepção para o cliente ali eles não estão preparados para me atender, vou buscar um outro escritório. E tem aquelas pessoas que estão em cima do muro estão vendo que ela precisa, só que ela espera um pouquinho, não espero, invisto em entender isso agora, e tem a pessoa que está perdidaça. Qual que é a sua visão para essa turma que está em cima do muro ainda? Qual o recado que você pode trazer para esse profissional que está, não sei se eu invisto, entender mais ou não, porque a gente está vendo, dólar 6,30, brasileiro tirando dinheiro a rodo do Brasil e vendo para os Estados Unidos, e a tendência é cada vez mais isso e se repetindo, e o brasileiro cada vez mais dolarizar a carteira. E hoje não se tem profissional, quando a gente traz para um volume grande, preparado tecnicamente para conduzir conversas mais técnicas, desde a parte de offshore, tributação e toda essa parte sucessória que envolve um atendimento falando de produtos internacionais. Total. Cara, vamos lá, vou tentar falar em poucas palavras aqui. Mas quando a gente olha para o profissional que está pensando em offshore, na verdade ele não tem que pensar muito. Por quê? Galera, o dólar está 6,30. O real ele já se desvalorizou quase 90% perante o dólar desde a criação. Só no último mês o real ele perdeu acho que mais de 8% do valor. O peso argentino valorizou mais. E assim, não é o dólar que está se valorizando. Ele também está um pouco, mas quem realmente está se desvalorizando é o real. Por quê? E por que isso conversa com a sua carreira? Por causa do seguinte, o que define o preço do dólar? Longo prazo é a produtividade. Qual que vai ser o país mais produtivo nos próximos anos? Estados Unidos. Não estou nem comparando com o Brasil, estou comparando com o resto do mundo, Estados Unidos. Quando a gente olha para as reservas mundiais, onde que está 60% ou próximo disso, onde que está alocado 60% das reservas mundiais? No dólar. E depois vem o euro com 20%. E aí, galera, a gente começa a ver que onde que está o Brasil na fila do pão aqui? Né? O Brasil representa menos de 1% dentro desse bolo todo. O que eu quero dizer aqui? Que o mercado financeiro americano ele é extremamente forte, pujante. O Trump acabou de se eleger, ele está com uma política econômica muito pró-business. Mercado lá bateu máximas históricas recentemente, ontem caiu um pouquinho, é normal, mas é esperado um mercado forte para o ano que vem, enquanto que aí a gente vem para o que é o dólar no curto prazo. O que define o preço no curto prazo?
é a expectativa. Qual que é a expectativa que a gente tem hoje com o Brasil? A gente tem um teto de gastos que nem sei se existe ainda, né? A gente tem um presidente que, infelizmente, ele fala que o único problema do Brasil é o juros alto, que na verdade é o que está controlando a gente de não virar uma Argentina ou uma Turquia, que eles também tiveram a paridade de 1:6 e hoje já passou de 30. E a expectativa hoje ela não está nos ajudando, porque para a gente conseguir melhorar a situação atual, é preciso um recado muito forte do governo de que as coisas elas vão mudar, que eles vão conter gastos, que vai ter uma política econômica saudável, interessante, mas ele não dá esse indício, né? Ele não dá esse indício. Então, a gente tem um curto prazo que é desafiador, a gente tem um médio e um longo prazo que, historicamente, a gente já sabe o que acontece, o dólar ele tende a se valorizar por ser a maior economia do mundo. E aí a gente tem a carreira de vocês, a carreira aqui no Brasil e o que está acontecendo no mercado hoje. Hoje, praticamente todas as instituições financeiras, Henrique, elas já têm ou estão criando áreas internacionais. É 2 pulos para quem ainda não tem uma estrutura lá nos Estados Unidos começar a ter. E o Brasil, ou melhor dizendo, o brasileiro, ele convive com uma coisa há décadas, há anos, há meses, há semanas, e isso está em todos os dias da vida do brasileiro, e isso se chama risco Brasil e incomoda, isso diminui o poder de compra do brasileiro, e até então ele não tinha muito o que fazer. Pô, vou colocar aqui num IPCA+, numa NTN-B, enfim, tem uma série de coisas instrumentos que o brasileiro ele poderia se alocar, mas no final o grande problema é que está em real. E a partir do momento que praticamente todas as instituições financeiras abriram a parte internacional, nasceu um fluxo absurdo de dinheiro sendo enviado para fora. Inclusive isso está acontecendo agora, né? Nos últimos dias a gente está vendo fluxos recordes, porque a água bateu na bunda, né? A gente vem falando há bastante tempo, dolariza, sai um pouquinho do risco Brasil. Eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil, mas a gente tem que ser realista. A situação atual ela não é boa, não é boa. E com isso vai dar basicamente o quê? Vai dar espaço para as áreas internacionais crescerem. E aí quem estiver preparado vai crescer junto. E em dado momento pode ser que tenha uma oportunidade do emprego que você conseguiu na área internacional lá fora. E aí talvez seja a forma mais fácil de morar lá fora, trabalhando já com emprego garantido, porque você já vai estar numa instituição do Brasil, isso já conta para o seu visto, né? É muito mais fácil você conseguir visto já atuando na instituição financeira e ela te mandando para lá depois. Enfim, e também o Henrique sabe todos os caminhos aqui para ajudar vocês, mas o ponto esse segmento ele vai crescer muito, então não tem muito o que pensar com relação à carreira. Se alguém estiver pensando, primeiro, para o assessor ele tem que falar de offshore, é o básico, falar de investimentos internacionais. Para quem está pensando em migrar para internacional, com certeza vai ter muito espaço, vai crescer muito, deve ser o principal setor do mercado financeiro a crescer nos próximos anos. Tá? Hoje, lá na XP, e acho que a XP hoje, ela contempla a melhor solução de todas no mercado, por causa do ecossistema. A nossa plataforma está extremamente robusta, a nossa plataforma internacional. Eu até vou dar uma dica aqui do que eu faço, tá, pessoal? Mas, então, a gente tem a parte internacional, a gente tem a parte nacional e a gente tem a parte do cartão global. Hoje em dia, eu vou para Miami várias vezes e aí é um saco, né? Porque quando a gente sai de férias, poxa, tem que dolarizar. Dói o coração cada vez que a gente tem que pensar nisso. O que eu faço? Eu já tenho uma parte do meu patrimônio lá fora, uma boa parte. Não tem como, né? Skin in the game, Henricão. Tem que praticar o que a gente fala, né? É isso. Então eu aloquei em diversos bonds, né? Que basicamente é uma renda fixa lá e ela paga semestralmente. Esse semestralmente entra na minha conta, eu transfiro para o meu cartão global
minha vida financeira americana ela já está lá, não preciso mais me preocupar em ter que ficar dolarizando, né? Então, e aí qual que é o ponto? A gente está investindo muito em internacional, tá? A gente vai triplicar nosso escritório lá em Miami agora, a gente está contratando, eu vou começar a contratar agora para o ano que vem. Então, o espaço que está se abrindo é muito grande. Legal, legal. Galera, esse foi o papo offshore de hoje com o Vinícius. Trouxe muito conteúdo. A gente já está indo aqui para 1 hora de conversa. Vinícius, para a gente fazer um encerramento aqui, eu queria encerrar com alguma dica sua, algum conselho ou alguma mensagem para a galera que está escutando aqui a gente hoje. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, pessoal, é se você não dolarizou ainda, você tem que dolarizar, mesmo com o dólar a 6,30, porque no final o dólar sempre está caro. O dólar a 5,50 estava caro, a 5 estava caro, a 6 está caro, 6,30 está caro, mas e amanhã? Né? Amanhã a gente pode olhar para trás e aí? Então, assim, o grande segredo é sempre colocar de pouquinho em pouquinho. Mercado offshore, como eu falei, é um mercado que vai crescer muito aqui no Brasil, tem espaço para todo mundo, mas principalmente para o bom profissional. É um segmento que eu posso falar que ele é sexy, todo mundo quer, então tem que se diferenciar. E um dos caminhos para se diferenciar está aqui, ó, na minha frente. E a gente nem combinou isso, galera. Pô, Vinícius, quero agradecer. Obrigado pela participação e por ter aceito o convite. Você, mais uma vez com a gente aqui, participou de uma imersão que a gente fez. Agradecer não só você, mas a toda a equipe da XP. Vocês estão ajudando bastante a gente. O próprio Paulo, que está lá em Miami, também ajudando. Então, agradecer não só você, mas toda a equipe, que a gente sabe que tem um timaço aí na XP, que ajuda bastante a gente em várias vertentes aí. E, pessoal, olha, se você está assistindo esse vídeo aí no YouTube, inscreva-se no canal da MB University. A gente vai ter muitos assuntos falando sobre carreira e investimentos internacionais. Caso você estiver escutando o áudio via Spotify, não esqueça de dar aquela avaliação para a gente ficar com 5 estrelas e estar posicionado nos top 5 melhores podcasts do mercado financeiro. Pessoal, esse foi mais um episódio e a gente se vê aí no próximo capítulo.